Olá, olá, gente linda, tudo bem? Bem-vindos ao Bunker Holístico, meu nome é Adriana Costa. Esse é o terceiro vídeo, espero que o último, que eu faça hoje tratando do mesmo assunto. Pelas regras do YouTube, com 50 inscritos já se pode fazer uma live pelo celular e transmitir. E eu não consegui, mudei de aparelho para um mais potente, não subiu. Então, eu tô achando que agora a regrinha é com 100 inscritos, porque eu fui fuçando, fuçando e cheguei nessa informação. Então, como eu tô com metade dos inscritos, eu acho que depois dessa live pode vir mais gente, se interessar mais gente. De qualquer maneira, você que vem me acompanhando desde hoje, com o que eu tenho falado para vocês, deixa aqui nos comentários, eu vi seu primeiro vídeo, eu vi no seu segundo vídeo. Deixa aqui que você é um insistente como eu, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer aqui, eu quero ainda agradecer a colega Karine Eurix por esse mar que ela abriu aí pra gente estar aqui hoje. Embora eu seja da época que ela abriu o canal dela, eu também abri o meu, mas tem muito mais gente acreditada, muito mais gente com leitura eficiente, também porque ela ajudou a abrir esse espaço. Então, Karine, que Deus a tenha e minha gratidão eterna. A segunda coisa que a gente precisa entender, antes de começar no ponto mesmo, no X da questão, é que todo ser humano desce, não importa a vida que ele tenha vivido, no passado, no presente, será assim no futuro, será assim pela eternidade, todos nós temos os nossos combinados espirituais. Todos nós temos missão para cumprir, nós temos karma para restaurar assim, queimar e a gente evoluir um pouquinho mais, né? É assim com a gente que está aqui embaixo, é assim com quem está um pouquinho acima de nós, artistas, políticos. E o que eu vou dizer aqui pode não agradar aos dois lados do espectro político. Não vou tratar aqui de religião, não tenho essa pretensão, tenho muito respeito por elas. Admiro, gosto delas no melhor que elas podem oferecer pra gente, né? Mas hoje a coisa é no âmbito mais político. Desde criança que eu tenho projeção astral, que eu tenho visões, mais um pouco para frente eu desenvolvi a clareaudiência e pedi a Deus que parasse de me cortasse essa sensibilidade, porque um belo dia na adolescência eu previ o falecimento do meu melhor amigo e eu fiquei muito traumatizada e não quis. Só que quando a gente vem com essa missão, a gente vem, né? Não tem como fugir. Então, com o passar do tempo, voltou tudo de novo e parece que quando volta, volta bem mais forte, volta mais desafiador. E aí não tem jeito, a gente tem que aceitar, se desenvolver mais, se aproximar mais, vigiar mais, porque quem tem os canais mais abertos, todos nós temos algum tipo de mediunidade, mas quem vem com os canais abertos sofre assédio o tempo todo, sofre tentação o tempo todo, sofre sugestões de poder o tempo todo, né? Então, o desafio é bem maior. Então, a gente está vivendo um período muito tenso, muita coisa acontecendo no Brasil, no mundo, na economia, na política, na nossa vida privada. Para quem tem filho também, um desafio atrás do outro, um vixe atrás de eita, como a gente fala aqui no Nordeste. E eu vim trazer para vocês eu não falei antes porque sempre eu sempre peço à espiritualidade que me dê sinais de que aquela visão é verdadeira, de que aquela projeção astral foi verdadeira. Eu sempre peço, porque eu sempre estou duvidando, como diz o ditado, o tinhoso é bem articulado, né, gente? O tinhoso, ele é safo, né? Ele entende dos paranauê. Então, para ele colocar coisas na cabeça da gente, sugerir, a gente achar que, né, é uma grande coisa, é assim, é um estalo. Então, a gente sempre tem que estar checando se é verdade. Como eu sou cartomancista, eu trabalho com numerologia, radiestesia, mapa natal, mandala astrológica, revolução solar, trabalho com vários outros oráculos e eu
peço à espiritualidade para sempre me confirmar e me confirma com os acontecimentos que aparecem na TV, que aparecem no YouTube. Eu tenho uma projeção astral, eu tenho uma visão que passa no meu olho, no meu campo, né? E com poucos dias está lá, sai no noticiário. Então eu tenho essas comprovações. Eu sempre espero um pouco, né? E às vezes eu checo com a radiestesia, às vezes checo com tarô, às vezes checo com baralho cigano, com baralho da vovó cigana, com oráculos mais densos, né? Oráculos mais robustos. E mesmo que saia confirmação nesses recursos, eu sempre espero os dias passarem. E eu preciso contar para vocês, eu tenho um caderninho, eu durmo com esse caderninho do meu lado, com uma canetinha, eu tenho uma mesinha do meu lado. E sempre que eu faço, eu entro numa projeção ou passo informação no meu campo de visão, eu anoto e espero os dias passarem. Então, deixa eu contar para vocês assim, como é a situação aí de Bolsonaro com Lula, com Alexandre de Moraes. Gente, vou parar um pouquinho o vídeo que eu vou só clarear um pouquinho a tela para a tela não ficar escura, para não chegar aí no YouTube escura, tá bom? Só um minuto. Bom, acho que tá melhor. Então, o que acontece? Em 2022, eu tive de setembro até agora, na verdade, de setembro do ano passado até agora, eu tive projeções mais antigas, mais para trás. Mas em 2022, na época daquelas movimentações nos quartéis, eu tive várias projeções, de novembro até primeira semana de dezembro, tive bastante projeção. E depois, no decorrer das semanas, eu tive mais visões. E teve uma das visões que eu nunca tinha tido essa visão antes. Nunca. Foi a primeira vez. Então, a projeção astral que foi muito forte para mim foi quando eu estava num helicóptero. Deixa eu ajeitar aqui a cabeleira do Zezé. E nesse helicóptero ele era invisível, mas tinha uma voz do meu lado conversando comigo, que eu já sabia que era a voz do meu mentor. Eu já vi meu mentor. Então, eu sabia que era ele. Ele não precisa aparecer o tempo todo. Me apareceu uma vez e só para dizer assim, sou eu e tchau. Agora, você que luta sem me ver. Mas é bom saber, né? Quem é, às vezes é bom. E nessa projeção específica, que eu tava nesse helicóptero, eu senti a atmosfera. A gente sente, quando a gente faz projeção astral, tudo fica exponenciado, tudo. É a maneira com que você sente o vento, a maneira com que você respira, tudo fica exponenciado, tudo aberto, assim, não existe limite. E eu senti uma energia muito pesada de choro, de tristeza. E o meu mentor tinha falado que, assim, no ambiente que eu estava era um ambiente escuro. O helicóptero que eu estava na projeção era um helicóptero invisível, mas a movimentação ali na frente dos quartéis era muito iluminada. Realmente era do jeito que a gente via no YouTube, nas TVs, nos vídeos que as pessoas postavam, né? No Instagram. Então era daquele jeito. E o meu mentor disse que esse ciclo precisaria ser passado, não ia dar em nada, mas que esse ciclo precisaria ser vivido. Até aí, tudo bem. Por que foi das projeções que eu fiz em cima dos movimentos na frente dos quartéis? Por que essa foi mais diferente? Por conta da energia que chegou até mim. Foi como se fosse um peso. Eu senti literalmente um peso em mim inteira, como se fosse um choro interno. E eu não tinha sentido isso, né? Ainda, até então. Aí, com poucos dias, eu fui dormir. Isso já perto do final do mês. Perto já de Natal. Eu fui dormir e tem aquela velha acordadazinha que a gente dá ou para ir ao banheiro ou para tomar água. E eu acordei para tomar água. Quando a gente acorda, toma água, volta. Quando a gente acorda, vai ao banheiro, volta, a gente fica meio lesado ainda, né? A gente fica ainda tentando fazer o download da alma no corpo. E aí, tomei minha água,
assim que eu voltei pro quarto, assim que eu fui me deitar mesmo na cama, o movimento de deitar, eu vi, porque a minha cama fica numa posição, eu tenho o espelho do lado da minha cama e eu vejo o meu banheiro, vejo a minha banquinha de sapato, vejo uma parte do guarda-roupa. E eu vi os meus 2 celulares que ficam carregando na banquinha do lado da sapateira, ficam carregando completamente desligados. Não é desligar a tela, não desligo a tela, desligo valendo. Eles ligaram sozinhos e dentro deles saía uma luzinha. Essa luzinha que parecia uma estrela e elas flutuavam no ar e se formaram em 2 pessoas, muito brancas. Tudo branco, menos a íris do olho, né? Mas a boca branca, a sobrancelha branca, cabelo branco, a roupa branca, mãos brancas, o braço branco, tudo branco. E a comunicação, o que me disseram, exatamente a frase que eu vou dizer para vocês, foi a frase que eles deixaram para mim. Que essas movimentações não iam dar em nada, no nível aqui material, tá? Não ia dar em nada. E que esse processo precisava ser vivido, precisava se passar por esse processo. E eu fiquei assustada porque eu tinha acabado de chegar de tomar água, eu ainda já estava meio lesada para me deitar e a pessoa se assusta, por mais que algumas visões sejam habituais para mim, mas esse tipo de visão assim, no meio da madrugada, com essa luz, vum, assusta, não vou mentir para vocês, assusta. E eu fiquei tão assustada com aquilo, e eu acho que eles perceberam e voltaram à forma de estrela, voltaram para dentro da tela do celular e os celulares desligaram do jeito que eles estavam. E anotei. Então a gente tem uma mensagem que fala sobre ciclo e a gente tem uma mensagem que fala sobre processo, né? O que é que a gente que lida com esse universo não material, esse universo invisível, como é que a gente traz essa informação? A gente traz isso como cumprimento de karma, cumprimento de missão. Todo ser humano desce para cá com um combinadinho, com uma agendinha cósmica que quando a gente desce a gente esquece, né? Não é todo mundo que lembra. Isso acontece com a gente, com os artistas, com a missão dos governantes, com todo mundo. E de setembro do ano passado para cá, outros tipos de visão e outros tipos de projeção astral foram se apresentando. Vou dizer para vocês agora, são as cerejas do bolo, que esse bolo é cheio de cerejinha. Vou dizer a primeira cereja. Qual é a relação de vidas, de passagens de vidas de Lula e Bolsonaro, de Bolsonaro e Alexandre de Moraes? Ninguém está entendendo se isso é perseguição, se isso é vingança, se isso é feitura da justiça, enfim. E a gente sabe que existe a feitura da justiça divina, né? O que eu tenho para dizer para vocês, dos 2 lados, é o seguinte. O atual presidente ainda vai ter karma para queimar. Não terminou, o ciclo dele não fechou porque ele está livre. Porque ele foi preso, cumpriu o tempo dele, não foi o tempo determinado, né, pela sentença, mas ele foi libertado. Mas não, o fato dele ter saído da prisão não torna o karma dele concluído. Ele ainda tem coisas para terminar de fechar. E o do ex-presidente, do mesmo jeito. O processo karmático dele mais intenso começou realmente em 2022 e não vai se fechar tão cedo. Eu vejo, eu saio em projeção, passa no meu campo de visão, gente, desculpem. Espero que vocês entendam. Não é nada pessoal, são as informações, tá certo? Então, das anotações que eu fiz, deixa eu dizer para vocês onde Bolsonaro viveu, até onde eu consegui chegar, até onde me foi permitido chegar. Porque é Deus quem permite a gente chegar até certas informações. Bolsonaro, eu o vi em Atlântida, eu o vi em Guerras Modernas, que são as guerras que
entraram já, aquelas guerras que já deram o mote para os conflitos da Idade Média, as guerras que são pós queda do Império Romano. Lula esteve em guerras antigas, esteve em guerras modernas também. Vejam bem. Aí a gente tem os dois em guerras modernas, né? E temos os dois em guerras napoleônicas do período, não guerras, os conflitos do período napoleônico, e os conflitos ou guerras ou coisas desse tipo aqui na América Latina, e onde eu vi, em uma das projeções astrais, era Paraguai, Uruguai e o Sul. Os conflitos que aconteceram ali, eles estiveram. Lula esteve, só ele, esteve na Revolução Francesa, né, também, e esteve em revoluções do social-comunismo já aqui de 1880 e alguma coisa, 1900, começo do século, né, 1919, 20, mais ou menos esse período. Então, a gente tem aí um encontro de períodos históricos em que eles estiveram juntos. Bolsonaro teve em revoluções brasileiras, né? Veja bem, Bolsonaro esteve em Atlântida, só ele, estou falando só ele, o espírito dele, até onde eu cheguei, eu vi só ele, em Atlântida e em guerras modernas, e em revoluções na América Latina, Paraguai, Uruguai e sul do país. Só Lula eu vi em guerras antigas e em guerras modernas. Onde os dois se encontraram? Nos conflitos napoleônicos e em conflitos aqui da América Latina, onde eu falei que eu vi Bolsonaro nesse eixo, Paraguai, Uruguai e o sul do Brasil. O que acontece especialmente com Lula e Bolsonaro, não é karma. O karma em si, ele é uma vingança, é como se fosse uma vingança. Você pode chamar de justiça divina? A justiça divina tem muitas nuances, eu não descarto. Não descarto, porque se a gente vem com uma missão e falha, nas outras que a gente vai falhando sucessivas vezes, a justiça divina precisa ser feita. Então, os dois estão passando, se você quiser chamar por justiça divina, os dois estão passando por um processo de justiça divina, tá bom? Mas especialmente entre eles, não é karma, é vingança. E se fosse o contrário, Bolsonaro poderia estar nesse ranço, né, de vingança? Digamos que ele não esteja doente, digamos que ele esteja saudável, pronto para disputar outra eleição, digamos. Ele iria levar, se ele ganhasse, ele iria levar para a administração dele essa vibe de vingança? Possivelmente, não sabemos, possivelmente, né? Porque política numa escala tão alta, é como se assim, fosse uma questão de honra ter que se vingar. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, é isso? Eu digo isso para os dois lados, tá? Não estou defendendo ninguém. Então, o que acontece com Bolsonaro e Moraes? Aí já é outra coisa. Já muda de figura. Onde eu cheguei, até onde eu consegui ver, eu pude alcançar alguma existência de Moraes, porque com certeza ele teve várias, espíritos fortes como ele, aguerridos como ele. Tem gente que é aguerrida no bem, tem gente que é aguerrida no mal, tem gente que é aguerrida na vaidade e no ego. Então ele é aguerrido. Você faça analise do jeito que você quiser, mas ele é aguerrido. Espíritos assim, com esse nível de enfrentamento, ele enfrenta amigos e inimigos. Você há de convir. Você que está me assistindo há de convir que Alexandre de Moraes, ele enfrenta quem quer que seja. Ele enfrenta Deus e o diabo. Ele enfrenta o bem e o mal. Ele enfrenta amigos e inimigos. Então ele é aguerrido. Espíritos assim são almas muito antigas. Mas até onde me foi permitido chegar, porque eu sou um verminho de nada, eu sou uma mebinha de nada nesse mundo, sei lá, misterioso de meu Deus.
até onde eu consegui chegar, onde eu vi, a única informação que eu saí, que eu cheguei em projeção, foi em revoluções brasileiras. Exatamente nesse mesmo eixo de Paraguai, Uruguai e o sul do país. Exatamente no mesmo lugar. Ou seja, temos aí o encontro dos três no mesmo período, aqui na nossa fronteira, no nosso país e na nossa fronteira. Só Moraes, eu vi nessas projeções de setembro até aqui, até onde eu pude chegar, só ele, né? E só ele que eu digo assim, claro que ele passou pelo mesmo período de conflito nesse mesmo lugar. E o encontro dele com Bolsonaro foi nessas revoluções, na mesma revolução social comunista, do meio dos anos 1800 e alguma coisa, até mais ou menos a primeira década, no máximo segunda década dos anos 1900 e alguma coisa, e Revolução Francesa. Aí, nesse caso deles dois, eles têm karma para pagar. Não me foi mostrado até agora, pode ser que amanhã, no sono de hoje, eu veja, pode ser que no sono de daqui a uma semana eu veja. Eu não fico pedindo a espiritualidade, me mostre mais, me mostre mais. Eu não faço isso, acontece de maneira natural. E acontece de acordo com o meu merecimento. Como é que eu vou administrar essas informações? Como é que eu vou trazer isso para vocês, né? Para não gerar mais polarização, não gerar mais raiva, não gerar mais revolta. Então, como é que eu vou administrar isso de maneira responsável? A espiritualidade está de olho em mim 24 horas, como está de olho em todo mundo 24 horas. Mas eu sei que eu estou sendo vigiada. Nesse exato momento eu sei que eu estou sendo vigiada, e como eu vou trazer isso para vocês. Então, quem matou quem prendeu quem no passado, quem perseguiu quem, eu ainda não vi. Eu só fiz... Ai, Senhor, me perdoe. Eu só fiz pedir uma vez esse ano, acho que foi em agosto, se não me engano, eu vinha fazendo minhas orações. Eu sou devota de Nossa Senhora das Lágrimas, de Santa Rita de Cássia, de São Bento. E numa dos textos que eu vinha rezando, eu caí na tentação, eu caí na fraqueza de pedir para ver mais detalhes, para ver se eu conseguia ajudar o povo brasileiro a entender esse processo de vidas, entender o que agora é um espelho do passado. É uma continuação do passado. Falharam, todos eles três falharam no passado. Falharam e deixaram ego, deixaram orgulho, deixaram vaidade, deixaram poder dominar em algum momento. E foram injustos uns com os outros em algum momento. Disso eu não tenho dúvida. Isso daí é uma coisa que eu trago das minhas projeções com muita certeza. Eu vejo a ambientação, vejo o tipo de roupa que eles estavam vestindo, vejo que tipo até de armamentos estavam usando naquela ocasião, né? Se era rua, conflito de rua, conflito de campo, grandes reuniões. Eu vi em projeção astral reuniões também de combinado de como ia acontecer o conflito X, conflito Y. Então, eu caí na tentação de pedir a espiritualidade que me mostrasse exatamente como isso aconteceu. Só que aí o que acontece? A espiritualidade é tão sábia. Nossa, só um minuto. O gato no telhado, aí quando aparecem os gatos visitantes, ele se desespera. Meu Deus, não importa se é ao vivo, se é gravado, sempre tem, né? Ai, meu Deus. Então, eu acho que a espiritualidade já percebe que se ela me fornecer mais informações mais profundas, mais detalhadas, e se eu trouxer para vocês, inevitavelmente vai ter pancadaria virtual. Vai ter vai ter sempre alguém que vai perceber as coisas de maneira enviesada, e ao invés de eu contribuir para que vocês compreendam, pode ser que eu seja um agente para piorar, sem querer, né? Involuntariamente.
Então, não sei se vou ter acesso aos detalhes. As minhas visões continuam, mas estão mais com relação ao dia a dia. Foi esse bonitinho aqui, ó, que veio quase voando do telhado da vizinha. Então, é do meu dia a dia, né, que tá acontecendo. Pode ser que eu volte a ter mais projeções, eu acredito que eu vá ter mais projeções, enquanto esse período louco estiver acontecendo. Eu tive uma informação projetiva com relação a Maduro. Em outubro, eu vi que ele ia ser pego, foi muito claro que ele ia ser pego, e vi na projeção bandeira de outros países dentro de um ambiente em que ele estava. Então, a bandeira da China eu vi, não tenho certeza se foi uma bandeira russa, era muito parecida, e tinha a bandeira de 2 países do Oriente Médio. Eu acho que o Catar, gente, a bandeira do Catar, eu preciso rever. E o pessoal que gosta de soltar traque por aí, né? Eu vi ele dentro de uma sala ampla, só ele, numa mesa extensa, essas bandeirinhas pequenas, quando você vai fazer, quando a gente vê um político dentro de uma reunião de vários países, tem sempre aquela bandeirinha pequena em cima da mesa de representação. Pronto, eu vi 4 bandeiras e vi ele sendo pego, né? Sendo pego de verdade. Não me pergunte se era pelos americanos, eu não vi se eram pelos americanos, mas eu vi pessoas altas, com roupas escuras, entrando nessa sala e pegando ele. Então, a gente já tá vendo o desdobramento aí das coisas e possivelmente ele será realmente pego. Eu vi isso em outubro. É uma informação que eu nem coloquei aqui porque me veio agora. Então é isso, gente. Se você conhece alguém que esteja sem saber por que isso tudo está acontecendo, essa é uma das explicações. Eu não tenho todas, porque eu sou apenas um ser humano. Como eu falei para vocês, eu sou um verminho de nada, eu sou um... Ai, meu Deus. Nisso tudo que acontece cosmicamente falando, várias outras videntes, várias outras pessoas têm essa capacidade e estão com medo de trazer, né? Tem muita gente trazendo essa informação de maneira de gota em gota, através da astrologia, e astrologicamente, realmente, o karma deles não acabou, né? É um karma que ainda vai durar um pouquinho. Esse um pouquinho pode ser o quê? Mais 1 ano, mais 2 anos? Vai durar ainda. Não me foi dito até quando, mas o karma deles, 3, ainda precisa ser cumprido. Não tive nenhuma informação com relação às figuras femininas, tanto de um lado como do outro. Eu acho que são coisas que não importam agora. Vi, em uma das projeções, eu voltei com gosto de sangue na boca. Eu não sei, eu tô sentindo que vai ter um conflito bem pesado. Não sei se na América, não sei se aqui, não sei se nível mundial. Em uma das projeções eu voltei com gosto de sangue. Eu cheguei a cuspir quando eu me levantei dessa projeção, voltei da projeção com o dia amanhecendo, e eu cuspi, né? Fui no banheiro, não tinha sangue, mas era o gosto de sangue. Acho que a gente vai ter aí alguma coisinha muito chata. Vamos rezar, vamos pedir que Deus tenha misericórdia dos inocentes dessa história toda, porque as pessoas comuns não pedem guerra, não pedem conflito, não pedem treta. Quem pede são as pessoas que estão com o poder na mão, de todos os lados. Gente, de todos os lados e dos países mais aguerridos, mais agressivos, tá? Quem tá com o poder na mão é quem tá querendo a treta, não é a população, não. Então nós temos que rezar muito, pedir muito a Deus que salve as vidas dos inocentes. Um beijo para todos vocês. Compartilhe esse vídeo, como eu falei antes, com as pessoas que estão aí meio perdidas. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, que a partir desse mês o Bunker Holístico vai estar com mais coisa, mais conteúdo, e vamos voltar à programação normal. Tá bom? Deixa aqui seu comentário, fala para mim se você esteve presente no primeiro vídeo que eu fiz no começo da tarde, o outro vídeo que eu fiz agora na boquinha da noite.
Deixa aqui eu presente, professora. Tá bom? Um beijo em todo mundo, gente. Bom descanso, tá bom? Vou dormir que amanhã eu vou dar aula o dia todinho, gente. A treta não para até quarta. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe o soninho de vocês, viu? Tchau. Até a próxima.